Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A inteligência artificial está mudando tudo, do jeito que a gente trabalha até a forma como o governo toma decisões. Mas quem é responsável quando uma IA erra? E como o Brasil pode regular uma tecnologia que muda tão rápido? Está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 2338 de 2023 e trata do uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana. Esse trecho eu retirei da ementa do projeto. E sobre essa proposta legislativa e os desafios da regulação dos sistemas de inteligência artificial no Brasil, eu vou conversar com o meu convidado de hoje, do Amperge Convida, professor Carlos Afonso de Souza, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da UERJ, onde se tornou mestre e doutor em Direito Civil. Carlos Afonso é especialista em Direito e Tecnologia e é também advogado. Muito obrigada, CAF, por aceitar o convite do Amperge Convida. É um prazer ter você aqui hoje. Quero começar a nossa conversa te perguntando qual a importância da aprovação desse projeto no momento que a gente está vivendo. O Brasil está atrasado nesse assunto? E o que você considera mais inovador no projeto em relação a outras legislações que trataram desse tema? Bom, Luiz, antes de mais nada, dizer do enorme prazer de estar aqui no podcast da Amperge para fazer essa conversa sobre o projeto de lei de inteligência artificial. Quando a gente olha para o tema de inteligência artificial, acho que é importante aqui dizer para a nossa audiência que esse é um tema no qual o Brasil se conecta com um debate que é verdadeiramente global. Nós estamos hoje num momento em que a inteligência artificial ocupa as manchetes dos jornais, as pessoas se interessam por esse tema, até porque a inteligência artificial parece para todo mundo ser um tema que se conecta com o nosso futuro. A IA vai mudar a maneira pela qual a gente se comunica, se entretém, trabalha, estuda. Então, de certa maneira, poucos temas parecem estar tão conectados à nossa ideia de um futuro compartilhado. E isso faz com que diferentes países enxerguem na inteligência artificial um objeto que pode levar adiante certas estratégias de futuro, não só que cada um de nós enxerga, mas que também cada país enxerga para si próprio. E isso faz com que tenham surgido na última década, diversas estratégias nacionais em que os países vão procurar usar a inteligência artificial para se posicionar num mercado regional ou mesmo numa disputa global. E para além dessas estratégias, alguns países também começaram a editar normas com relação à inteligência artificial. E eu acho que é aqui que o Brasil se conecta nesse cenário global. O que a gente tem hoje ao redor do mundo? A Europa aprovou uma legislação bastante complexa, olhando para temas de inteligência artificial de maneira bastante abrangente, de certa forma procurando reproduzir o que a Europa fez com proteção de dados pessoais. A Europa, na última década, aprovou uma legislação também bastante abrangente sobre proteção, né? Eu me lembro. bastante extensa, e que, de certa maneira, procurou criar um padrão que pudesse ser copiado ao redor do mundo, gerando ali uma inspiração do que se convencionou chamar de efeito Bruxelas, que é esse efeito de espalhamento de uma forma pela qual a Europa regula um tema e que diversos países, até para facilitar o comércio com a União Europeia, acabam reproduzindo. Então aqui se procura, de certa maneira, fazer com que o raio caia duas vezes no mesmo lugar. Assim como a Europa criou um padrão de regulação sobre proteção de dados pessoais na década passada, se espera que nessa década a Europa crie esse padrão para regulação de inteligência artificial. Agora, essa conclusão ela está longe de ser garantida. Do outro lado, você tem os Estados Unidos e a China olhando para padrões de regulação muito diferentes. E, de certa maneira, quando você olha para uma disputa global sobre o mercado de inteligência artificial, a Europa senta no banco de trás. Quem são os dois países que lideram essa disputa, a gente enxerga muito em Estados Unidos e China.
nessa competição. O que gera já para a gente na largada essa pergunta que é: qual é o modelo de regulação que é adequado para que você possa garantir a efetividade de direitos, evitar que as pessoas sejam ali atingidas pelos danos causados pela inteligência artificial, mas ao mesmo tempo promova a inovação, gere um espaço de segurança jurídica e de estímulo ao desenvolvimento tecnológico que possa garantir que o Brasil tenha um lugar na mesa nesse debate global sobre o futuro de inteligência artificial. E aí, só para a gente fechar esse cenário global, os Estados Unidos publicou recentemente um documento vindo da Casa Branca chamado Winning the Race, vencendo a corrida, cujo nome já entrega muito qual é o seu objetivo, essa ideia de que existe uma disputa, uma corrida pela supremacia tecnológica e que a Casa Branca vê os Estados Unidos adotando uma posição nesse sentido, com uma regulação federal que é muito fina e que tem o desenvolvimento tecnológico como sendo a sua prioridade. Você tem muita regulação sobre IA no nível estadual nos Estados Unidos, mas não no federal. Enquanto do outro lado do globo, a China tem no seu plano plurianual a marcação de que até 2030 ela alcança a supremacia tecnológica no que diz respeito à inteligência artificial em nível global. Então, acho que esse é o cenário no qual o Brasil hoje se coloca, e o projeto de lei que hoje o Brasil discute, ele começou muito inspirado no modelo europeu. É isso que eu ia te perguntar, Né? antecipando, a minha próxima pergunta seria exatamente Então, essa. vamos lá. Com foco nessa classificação do risco, é isso? A abordagem do que o projeto adota, então, é realmente inspirada no modelo europeu? Sem dúvida. A iniciativa brasileira, ela se inspira fortemente na modelagem europeia, que tem uma matriz de risco como sendo o coração desse projeto. E aqui, antes de a gente entrar na matriz em si, vale colocar uma notinha de rodapé. A própria União Europeia hoje a gente começa a ver algumas vozes dissonantes sobre a própria forma pela qual essa regulação na Europa acabou sendo colocada, com alguns países entendendo que a quantidade das obrigações e a qualidade das obrigações ali colocadas acabam fazendo com que a Europa gere uma certa burocracia na maneira pela qual se desenvolve e supervisiona a inteligência artificial, que talvez seja menos produtiva para a proteção de direitos e mais onerosa, de uma maneira em que esse balanceamento entre monitoramento e proteção de direitos não esteja muito adequado. Então, a própria Europa, até por uma pressão dos Estados Unidos, começa a ter, talvez, segundas ideias sobre a forma pela qual essa lei europeia foi aprovada. Acho que aqui tem cenas dos próximos capítulos, que é entender o quanto a Europa se mexe para descomissionar, para reduzir o impacto tanto da lei de proteção de dados como da lei de inteligência artificial. Mas o Brasil se coloca nesse momento em que uma comissão de juristas, muito inspirada pelo modelo europeu, criou uma primeira versão desse projeto de lei, que foi discutido no Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal no final de 2024 e em 2025 tramita pela Câmara dos Deputados com um viés de uma aprovação ali no final de 2025, começo de 2026. E aí, só para contar um pouquinho sobre esse projeto, ele que nasceu muito inspirado no padrão europeu, hoje ele apresenta acho que alguma modulação que traz uma certa originalidade no que diz respeito à criação de um capítulo sobre direitos das pessoas afetadas por inteligência artificial. Eu particularmente não gosto muito dessa expressão, pessoas ou grupos afetados por inteligência artificial. Afinal de contas, quem vai ficar de fora disso, né? A Exatamente. questão do campo de aplicação aí já fica
complicada, né? Ou Muito, obscurecida, de porque dá uma certo ideia de modo. exceção, né? Exato. Grupo e pessoas impactados, afetados, parecem ser a exceção, e a gente sabe que inteligência artificial não é a exceção, é a regra, não? Como você bem disse, somos todos. E esse projeto ele tem no seu coração uma matriz de risco que divide as aplicações de inteligência artificial entre aquelas que oferecem um risco excessivo e que, por isso, seriam proibidas no Brasil como um todo. E acho que aqui a gente pode dar como exemplo a criação de um sistema de ranqueamento de notas para as pessoas a partir das suas diversas interações sociais, comerciais, que é algo que a gente vê sendo desenvolvido por atores privados na China, por exemplo, criando um sistema de notas que tem por objetivo gerar maior confiança na sociedade, em que na medida que você sabe a nota, o score que a pessoa tem, e atenção, não é um score de crédito, é um score mais amplo, que analisa de maneira, e aí a Uma crítica é performance social, vamos dizer assim. extremamente subjetiva, e que isso tudo seria gerido por um sistema de inteligência artificial que vai calibrando essas notas. Então, essa aplicação, esse tipo de aplicação, ela é proibida na Europa e também é proibida no projeto brasileiro. Então, na matriz de risco, esse está lá em cima, nos chamados riscos inadmissíveis, nos riscos excessivos. Então, esse tipo de aplicação de IA está proibido. Debaixo dessa prateleira, a gente tem os que são de alto risco. E aqui a gente já vê alguma mudança no texto brasileiro. Na parte de alto risco, o texto originalmente era muito aberto, falando que é alto risco educação, Quer saúde, dizer, diz isso na tramitação do infraestrutura. processo legislativo, isso foi sendo Isso. E isso foi reduzido. sendo depurado, e hoje em dia, para dar um exemplo, não é alto risco o desenvolvimento de IA para a educação como um todo, mas é, por exemplo, a IA que é utilizada para seleção de alunos, para a aferição de notas. Então, você vai ali entendendo que não é toda a IA para a educação que deveria ser classificada como alto risco. Por exemplo, uma IA que analisa a frequência dos alunos em sala de aula para entender a dinâmica de desistência de curso, não precisa ser alto risco. Então, eu acho que é essa modulação que o processo, ou que o projeto vem sendo desenvolvido nos debates Isso legislativos. parece ótimo no papel, mas eu te pergunto, quem vai decidir se determinado aplicativo é de alto risco ou proibido ou de baixo risco? Acho que esse é o problema que esse projeto vai ter quando se transformar em lei, que é a sua implementação. Você tem uma matriz de risco que ela apresenta todas as complexidades para ser desenhada como um todo. Uma vez que essa lei vier a ser aprovada, você tem todo o debate de implementação. Do jeito que hoje o projeto está desenhado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais seria a responsável pela supervisão e a aplicação dessas normas. E aí acho que o paralelo com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui vai ser bastante importante. A gente viu muitas empresas, no momento em que a LGPD foi aprovada, gastar muito dinheiro, muitos recursos, muito tempo para criar todo um sistema de compliance, que eu não estou dizendo que não é importante, por favor, enfim, seria algo até esquisito. Mas me parece que você teve muita apreensão no mercado de que a autoridade, no dia zero do começo de implementação da lei, já batesse na porta das empresas, aplicando multas, investigando, e não é assim que as coisas funcionam. A implementação de uma lei tão complexa como é a Lei de Proteção de Dados Pessoais e é a Lei de Inteligência Artificial, ela requer tempo, ela requer orientação ao mercado, ela requer um papel desempenhado pela autoridade que não é apenas um papel sancionador, é um papel de orientação, de educação. Regulador. E você acha que esse modelo, quer dizer, isso está previsto no projeto, né, a criação desse órgão regulador, mas não está determinado quem será? Você acha que, então, a autoridade que já existe, né, a NPD, é adequada ou a criação de uma nova agência seria o melhor caminho?
Me parece que a criação de uma nova agência acaba gerando uma complexidade adicional, e em especial porque o tema de IA é um tema transsetorial. O desenho que você tem hoje no projeto coloca a ANPD num aspecto de coordenação de um sistema que inclui as demais agências reguladoras em aplicar ah, as normas setoriais na maneira que elas entendem que são pertinentes. E eu acho que aqui, até na discussão jurídica, a gente tem bons exemplos. O próprio CNJ já editou uma resolução específica sobre inteligência artificial no Poder Judiciário, fazendo a sua própria classificação de risco. Pois é, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Essa seria alto risco, né? Não tem a menor dúvida que no judiciário a gente tem algumas aplicações que são, de forma muito clara, de alto risco, mas nem todas. Então, esse é um bom exemplo para mostrar como a gente vai caminhar para um cenário de um diálogo entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que serve como esse coordenador de um sistema maior, que inclui as autoridades, as agências, em diferentes campos, que vão entender como é que a discussão sobre desenvolvimento de inteligência artificial toca o seu campo de atuação. Porque inteligência artificial vai ser usada para organizar processos no Poder Judiciário, para melhorar a eficiência da colheita no agro, para coordenar o trânsito nas cidades, olhando para uma infraestrutura de como cidades funcionam, vai gerir melhor a alocação de leitos em hospitais. Então, estou dando esses exemplos. Que a inteligência artificial, claro, são para que a gente possa aplicações entender muito diferentes. isso, que esse cenário é bastante complexo. E vou aproveitar o gancho do Poder Judiciário, né, já que nós estamos aqui no ambiente do Ministério Público, então vamos falar um pouco dessa aplicação na elaboração das decisões, que é uma coisa que impacta também diretamente o trabalho do promotor, do advogado, de todo mundo. Sem E a dúvida. gente ouve muito falar em viés algorítmico, né? O projeto contempla alguma coisa relativa a isso? O projeto fala muito sobre discriminação ilícita e abusiva a partir do uso de inteligência artificial. E aqui eu acho que a gente tem que olhar essa discussão em duas camadas. De um lado, você tem uma situação em que o treinamento dos sistemas de inteligência artificial pode levar a algum viés se eu tiver uma base de treinamento que já venha enviesada. Então, se um sistema é treinado majoritariamente com elementos que levam a uma determinada solução, aqui eu tenho um viés que pode ser prejudicial, que pode gerar uma discriminação ilícita ou abusiva na maneira pela qual eu uso essa ferramenta. E aí, no caso do Poder Judiciário, a gente tem o sempre lembrado exemplo do Compass, né, essa ferramenta utilizada em especial no sistema judiciário norte-americano, que olhava para a probabilidade de reincidência em determinadas parcelas da população e que prejudicava de maneira muito desfavorável, ali, muito agravada, a uma população negra frente ao risco de reincidência de uma pessoa branca. E se mostrou que esse tipo de viés ele não se confirmava na realidade, ele vinha de uma amostragem ali errônea e que desfavorecia de maneira muito intensa a população negra em determinados recortes. Só que eu acho que é importante a gente poder olhar para uma segunda prateleira, para uma segunda análise no debate sobre viés algoritmo, que é o seguinte: eu posso ter um viés que nasce da maneira pela qual esse software foi treinado, foi testado. Mas eu tenho um segundo viés, que é o viés da utilização humana de confiar cada vez mais na solução que é dada pela ferramenta. Então, o viés não está apenas na máquina. Sim, O viés na pessoa, está claro. na pessoa. E todo juiz também tem, né, pela sua formação, a formação cultural, as experiências a que ele foi exposto, ele tem a sua bagagem que vai estar presente no momento de decidir. Isso é inafastável, né? Com certeza. O problema é quando esse condicionamento que toda pessoa tem ao analisar um determinado caso, ela passa a ser reforçada
por algo que vem da máquina. Então, o que aqui me preocupa para o futuro é o quanto nós vamos acabar dependendo e confiando, talvez de maneira muito excessiva, nas respostas que a máquina vai nos dar. Então, de certa maneira, a resposta que sai do sistema de inteligência artificial é preciso que ela seja checada, é preciso que ela seja confirmada, verificada, questionada. Só que hoje nós estamos num momento em que as pessoas estão absolutamente fascinadas pelas capacidades ampliadas que as diferentes aplicações de IA nos geram. As pessoas imaginam que elas vão ter vidas cada vez mais produtivas, vão fazer cada vez mais e cada vez melhor usando essas aplicações. Não estou dizendo que elas estão erradas, mas estou dizendo que existe o risco de que a gente passe a confiar cada vez mais no resultado que sai da máquina e não checar, e não procurar verificar, e, de certa maneira, usar a IA como uma muleta Pois é, das nossas atividades profissionais. essa, né, é um assistente, mas eu vou te confessar que eu que uso, por exemplo, na preparação do podcast, eu uso bastante. E eu tendo a achar que as perguntas que o assistente me oferece são melhores do que as minhas, depois de ter estudado a própria análise do projeto, o tempo inteiro em que eu navegava, né, no texto do projeto, o assistente aparecia na minha tela dizendo, quer um resumo? Quer um resumo? E eu fiquei tentada a adotar o resumo. O resumo é ótimo. Mas a gente tem, eu acho que agora rever nossa atitude, né, diante dessa nova realidade, né? Como é que nós, como seres humanos, nós vamos nos colocar diante disso? Até o Perfeito. Papa está preocupado com isso, né? Sim, Então, é verdade. eu quero trazer esse assunto da humanização. O projeto trata disso em vários momentos, né, em dispositivos específicos. Eu vou me permitir ler aqui um, já que eu resisti ao assédio do assistente e li o projeto heroicamente, que é longo, Muito bem. então vamos falar sobre os artigos. O artigo 5º, coincidentemente, né, artigo 5º também, no inciso 1 diz assim, direito à informação quanto às suas interações com sistemas de inteligência artificial, isso é um direito, né, da pessoa afetada, de forma acessível, gratuita, de fácil compreensão, inclusive sobre o caráter automatizado da interação. Eu fiquei feliz quando eu li, né, tomei conhecimento desse direito, mas eu te pergunto, isso significa que os bots, então, terão que ser identificados como tais e ser atendido por um humano, né, um atendimento até dos próprios serviços de IA? Isso é um direito agora da pessoa? Olha, Luiz, eu devo dizer que essa sua pergunta já me dá um gatilho, considerando que eu, enfim, tive uma interação não muito, muito feliz com a IA de um marketplace bastante conhecido recentemente. Mas, brincadeiras à parte, Quem nunca? Quem não- nunca? mas era interessantíssimo. Quem ainda não? Né? A IA me dava respostas que simplesmente não eram verdadeiras. Mas, enfim, não viemos aqui para reclamar, viemos aqui para debater. E um ponto que eu acho que é interessante, a gente vê diversas regulações pelo mundo afora batendo na mesma tecla. A Nova York acabou de aprovar uma regulação que, salvo engano, diz que a cada 7 interações com uma aplicação de inteligência artificial, de chatbot, o chatbot tem que te lembrar de que você está falando com uma máquina, para que você frequentemente seja lembrado de que você não está falando com um humano. E, ao mesmo tempo, a gente vê diversas regulações que também trazem esse dever de você etiquetar conteúdos que são criados por inteligência artificial para dizer, este conteúdo foi criado por IA. Então, acho que tudo isso faz parte de um momento em que a regulação procura avançar as nossas capacidades de entendimento, de letramento desse mundo cada vez mais permeado por inteligência artificial. Mas eu acho que é importante dizer que esse debate ainda está muito em aberto. Nós temos, por exemplo, uma pesquisa muito interessante da Universidade de Nova York, que mostra que, em especial para campanhas eleitorais, a obrigação de você etiquetar o conteúdo dizendo este vídeo foi criado com inteligência artificial faz com que os eleitores passem a desconfiar daquele conteúdo, porque eles ficam perguntando, mas o que será que foi feito com inteligência artificial? Sim. Será que eu posso confiar
naquilo que está sendo dito no vídeo como um todo. Então, eu acho muito interessante que, por um lado, todas essas obrigações de labeling, né, de etiquetagem de conteúdo criado por inteligência artificial, parecem atender a uma dinâmica de transparência, de informação, que são muito importantes, ainda mais nesse momento em que a gente está criando os nossos hábitos, as nossas compreensões, os nossos entendimentos do que significa viver nesse mundo permeado por inteligência artificial. Mas, por outro lado, eu acho que é importante estar aberto a esse debate, de que talvez a regulação aqui ela seja uma regulação de passagem, de meio de caminho, em que nós vamos ter que modular essas obrigações e essas exigências a partir das conclusões que nós vamos tirar do quanto as pessoas estão prontas a lidar com esses chatbots, com esses conteúdos gerados por IA. Nós vamos ter que talvez modular entre proibições completas, como o que o TSE fez, por exemplo, com avatares nas últimas eleições. A regulação do TSE proibia que os partidos políticos criassem avatares dos candidatos, porque se entendeu que as pessoas não estavam prontas para entender o que é o avatar, o que é o candidato, se o avatar fala alguma coisa, isso é uma proposta, isso é vinculante, isso é o candidato falando. Então a gente vai se mover num ambiente em que teremos proibições absolutas, teremos algumas modulagens, como etiquetar o conteúdo, o chatbot avisar que é um robô, e teremos áreas em que a regulação não vai alcançar, e talvez aqui é que a gente caminhe para as situações mais controvertidas, mais curiosas, e que vão ocupar a imprensa pelos próximos anos. Sim, e essa experiência nós já temos do Código de Defesa do Consumidor, que quando entrou em vigor gerou essa mesma perplexidade e até hoje nós testemunhamos que os fornecedores, o que eles podem não dizer, eles sempre vão se recusar a fazer, né? Exato. Então essa questão da informação encontra essa barreira. E ainda nessa toada, o mesmo dispositivo também se refere a grupos especialmente vulneráveis, né? Os tecnofóbicos, os idosos, né? Então, eu te pergunto, é tecnicamente viável fazer isso? Quer dizer, dar essa informação de modo adequado para essas pessoas que não têm esse letramento, ou porque não têm uma formação para isso, ou porque né, não gostam ou se recusam? Na verdade, é que a gente tem um novo homem, né? Um novo ser humano depois dessa virada. O Papa não está errado, não. O Papa Não, está certo. acho que o Papa está olhando para os temas que são corretos, mas acho que isso faz parte das dores do crescimento e do entendimento sobre esse tema. Acho que é sempre importante lembrar, no comecinho da internet comercial, a gente teve uma ação aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de uma pessoa que ingressou contra um site desses de encontros na internet, muito antes do Tinder, em que você tinha um banner, uma propaganda colocada na internet, em que tinha lá a foto de um garoto dizendo: "Oi, quer teclar comigo?" E aí essa pessoa clicou nessa publicidade e caiu na página para ela se inscrever no site. E ela ingressou com uma ação dizendo que ela se sentiu ludibriada, porque ela queria teclar com o garoto que aparecia lá na publicidade, e isso não foi oferecido. Publicidade enganosa, viu? Foi oferecido uma burocrática tela de crie sua conta no site. Então, enfim, eu acho que isso faz parte justamente desse entendimento de como as tecnologias funcionam. A gente viveu isso com a internet, vamos viver isso com IA, sem sombra de dúvida. Sim, foi bom você tocar nesse ponto dos danos, né, das frustrações de expectativas legítimas, né, como diz o Código do Consumidor, porque o projeto faz referência ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil quando trata da responsabilidade civil. Verdade. E artigos 35 e 36, você vê que eu não abandonei, né? Fui percorrendo o projeto inteiro. Muito impressionado. Pois é. Então, não sou nem sua aluna lá do curso da UERJ, tá vendo? Que tiveram que estudar o projeto inteiro, coitado. E espero dos que alunos. saibam de cor, tenho toda certeza. Então, mas o que me preocupou está no parágrafo único desse dispositivo, do 36, que diz assim: a definição em concreto do regime de responsabilidade civil aplicável aos danos causados por sistemas de IA deve levar em consideração os seguintes critérios, e aí vem o nível de autonomia, a natureza dos agentes. Nós temos eu pelo menos tenho um certo trauma, né, do que aconteceu no Marco Civil da Internet, o artigo 19, que rendeu
toda a discussão, né, afinal decidida pelo STF, e os artigos 42 e 43 da Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, essa questão da responsabilidade civil é talvez uma das mais sensíveis, né? Você está satisfeito com a solução que o projeto deu? Porque, pelo que eu entendi, se eu interpretei corretamente, sem a ajuda do assistente, que vai se decidir caso a caso se prevalece a responsabilidade subjetiva, fundada em culpa, ou objetiva, como é uma tendência, né, no mundo inteiro? Olha, Luísa, dois comentários muito rapidinhos. Por um lado, eu acho que a gente vai viver uma reprise do que a gente viu com a LGPD, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. A grande discussão que mobilizava a doutrina era qual é o regime de responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você dividia entre os autores que estavam do lado da RESP subjetiva, os autores que estavam do lado da RESP objetiva, e passado um certo tempo, talvez a gente consiga concluir que essa discussão ela é importante, mas ela não é, Perdeu força, né, ela não é tão central como parecia lá atrás. porque não foi utilizada, E né, grande essa parte das vezes ferramenta. eram relações de consumo que chegavam ao judiciário e aí não tinha muita dúvida, aplicava o CDC. É, então, eu acho que a gente vai ter uma reprise desse debate com inteligência artificial também. Então, a gente vai ter esse momento de procurar entender, enfim, essa visão até mesmo clubista de que lado você está da conversa, mas, no final das contas, o que chegar ao judiciário sendo relação de consumo, aí ficam poucas dúvidas. E o próprio projeto, do jeito que está desenhado, ele já diz que aquilo que é de CDC aplica-se ao CDC, aquilo que é de Código Civil aplica-se ao Código Nem Civil. precisava, né? Não precisavam Choveu investir. molhado. Mas, e aí vem meu segundo comentário. Esses dois artigos que dizem o que é dai a César, o que é de César, eles, de certa maneira, fazem com que as pessoas digam, então a parte de responsabilidade civil do projeto não muda nada. Não é verdade. O parágrafo, como você bem colocou, traz uma mudança significativa, que é esse atrelamento à matriz de risco que a gente estava aqui conversando, ao resultado de qual será o regime aplicado. Então, quanto mais gravoso for o risco, maior é a probabilidade do magistrado poder aplicar um regime de responsabilidade civil objetiva no caso concreto. E é aqui que eu acho que a gente vai ver algo de diferente, que é uma situação em que o regime de responsabilidade civil vai depender da percepção do magistrado naquele caso concreto, orientado por essa matriz de risco. Então, situações que possam fazer com que, por exemplo, a autoridade setorial aplicou determinada situação como sendo de alto risco, já é a senha para que o magistrado vá aplicar responsabilidade civil de natureza objetiva também num determinado caso concreto. Então, isso vai exigir também do magistrado não só uma percepção sobre como ele ou ela enxerga o risco naquele caso concreto, mas também se a autoridade reguladora de determinado setor já aplicou isso como sendo alto risco ou baixo risco. Então, acho que tem aqui toda uma dinâmica diferente que vai ser aplicada nos casos de responsabilidade civil que não estão presentes hoje para aquilo que não diz respeito à IA. Então, o IA vai trazer uma singularidade aqui importante para esses casos envolvendo responsabilidade civil. Vale aqui o registro que o presidente Lula, na abertura da Assembleia das Nações Unidas, se referiu à internet como que não pode ser terra sem lei. E não é verdade que essa regulação é né, a primeira tentativa de fazer algum tipo de regulação. O Código de Defesa do Consumidor está aí, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. Então, não é bem assim, né? Mas essa é uma postura que parece ser repetida toda vez que a gente trata de uma nova tecnologia. Foi assim há pouco tempo atrás com o metaverso, em que foi algo que apareceu e rapidamente as pessoas começaram a desenhar o que é o direito no metaverso, como se o chamado metaverso fosse reinventar toda a maneira pela qual as relações sociais se desempenham e eu precisasse de uma lei nova para cada nova tecnologia que assume um lugar no palco. Com inteligência artificial, acho que é a mesma coisa. Falar que a internet não pode ser uma terra sem lei é desconhecer que existe a aplicação
do CDC, do Código Civil, do Código Penal, do Marco Civil da Internet. E para a inteligência artificial, a mesma coisa. A gente não precisa de uma lei sobre IA para resolver boa parte dos problemas que a IA coloca. O ordenamento jurídico brasileiro dá conta dos temas, mas é claro, existem especificidades, existem questões que vão demandar um apuro legislativo próprio, mas é isso, é um olhar sobre as especificidades. Estou falando isso para evitar uma certa narrativa de excepcionalismo tecnológico, em que, para que toda nova tecnologia que surge, a gente precisa de um novo marco normativo para dar conta disso. E acho que é importante a gente reduzir um pouquinho a intensidade dessa narrativa. Eu preciso sim de um novo marco narrativo para cuidar das especificidades, mas enquanto ele não vem, CDC, Código Civil, Código Penal estão aí para lidar com essas perplexidades. Senão, estamos toda hora de volta a 1998, quando a grande pergunta que animava a doutrina era: o CDC se aplica à internet? Ué, se a internet está no mundo, Como não? o CDC se aplica. E para amarrar nossa conversa, pergunta de R$ 1 milhão ou de dólares, não sei, o PL 2338 é suficiente ou precisa evoluir? Você já antecipou que acha que essa aprovação é iminente, né, para o início do ano que vem. Sim. Você acha que alguma coisa ficou de fora, que podia ser tratada, ou que está por lá é o bastante para regular esse setor tão importante da vida social e econômica? Olha, eu gostaria que o PL passasse por algumas mudanças. Eu acho que ele é muito abrangente, trazendo um pacote de obrigações que me parece que ainda precisam ser discutidas, voltando muito nessa ideia de que as obrigações que são impostas às empresas em termos de compliance, elas precisam ser protetivas de direitos. Elas não podem ser obrigações simplesmente para serem obrigações, para que se gere uma burocracia vazia. E eu acho que nós vimos um pouco isso com a LGPD e seria importante não repetir com a lei de inteligência artificial. Um tema que me preocupa para o futuro é direitos autorais. Eu acho que essa é uma bola que ainda está quicando sobre o projeto. O projeto ele leva adiante 4 soluções com relação a direitos autorais. Ele obriga as empresas e entidades que treinarem modelos de inteligência artificial a publicar um resumo das obras autorais que foram utilizadas para treinar esse sistema de inteligência artificial. Ele gera algumas poucas exceções e limitações para que algumas entidades do setor, do terceiro setor e de pesquisa possam treinar sistemas de IA sem ter essas obrigações para direitos autorais. Terceiro, cria a possibilidade de autores de terem um opt-out, de dizer que eles não querem que as suas obras sejam utilizadas para treinar aplicações de inteligência artificial. E, por fim, gera um sistema de gestão coletiva, algo aproximado do que a gente tem com o ECAD para execução pública de músicas, também para a inserção de obras para treinamento de sistemas de IA. Isso é bastante coisa. E acho que esse é um tema que ainda tem um sem número de controvérsias que precisam ser, nós que precisam ser desatados para que o projeto possa chegar ali a uma boa conclusão. Então, acho que tem muito ainda para fazer nesse intervalo que nos leva até a aprovação do projeto. Muito bem. Raf, muito obrigada pela sua entrevista, te agradeço por essa oportunidade, agradeço os ouvintes pela sua audiência e os convido a seguirem o programa se inscrevendo no nosso canal no YouTube, onde o vídeo da entrevista está disponível, e nos tocadores, onde podem acessar os áudios. Toda terça-feira, um novo episódio está lá disponível, Dom Perge convida. Muito obrigada.